Vamos lá, vai, vamos mostrando. Vai. Tá aí a jogada, já pegou, opa, pênalti, o juiz deu. Tá bom. Aí ele fala, é comigo mesmo. Vou bater o pênalti. Olha lá, a bola. Aí o Léo fala assim, ô Neymar, não é você não, ó. Olha lá. Não? O homem falou que não é você. Aí ele largou a bola. E quem foi pra cobrança foi o Marcelo. Aí o Neymar abrindo os braços pro Dorival Júnior. Mas, pô, por que eu não? Aí o Léo tenta acalmar o Neymar. Aí, moleque, peraí, calma, é assim mesmo. Depois você bate pênalti, fica tranquilo, tá indo bem. Marquinhos também vai lá, segura o Neymar. Calma, garoto. E o Neymar... Isso, o time tá pra bater lá com o pra bater Marcelo. o pênalti, exatamente. Aí vai lá, vai tomar uma aguinha, fingindo que não é com ele. Você vê que o Dorival saiu de perto. O gol. O Dorival nem percebeu o gol. O Neymar também não. Olha, você viu que ele jogou a garrafinha d'água, né? E xingou muito o Dorival Júnior nesse momento. Nesse momento, todos os repórteres que estão ali, câmeras de televisão, pegam o Neymar, como a gente pegou ali, ele jogando a garrafinha, abrindo os braços e xingando muito o Dorival Júnior. E depois ele faz lá o seu jeito de jogar bola e tal. O técnico do Atlético Goianiense, o René Simões, depois da partida, deu lá uma entrevista muito forte, olha aí, o baile do Neymar para pênalti e ele xinga o Dorival Júnior. Claro, aí ele também xinga o Edu Dracena, que é o capitão do time. Volta a xingar o Dorival Júnior. Dorival Júnior no vestiário disse que o problema é muito sério, nós vamos resolver internamente, eu vou conversar com o Neymar, com o pai dele e com a diretoria do Santos. O técnico do Atlético Goianiense, René Simões, ali do lado, acompanhou tudo e disse, o Neymar é muito mal educado, estamos produzindo um monstro. Isso. Foi o que disse o René Simões, falou, ele não é um projeto. Eu estou extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. E primeiro, vamos fazer um dossiê pelo número de vezes que ele se joga. Primeiro dossiê tem que ser feito esse. Mostrar que a televisão mostra o número de vezes que ele jogou. E eu falei com o Vuad, que é um árbitro excepcional. Eu sou fã dele. Eu acho que é um árbitro extremamente... O rapaz falou pro capitão da equipe dele. Esse rapaz, depois do que ele falou pro banco de reserva dele, ele é de uma falta de educação. Poucas vezes eu vi. Ele tá tão poderoso que na saída, se eu não me lembro, se foi o quarto ou terceiro gol, vejo na televisão. O Vuad pediu para que ele retornasse ao meio-campo e a saída foi dada ainda no campo do Santos. Ele não retornou. É impressionante. Ou nós vamos começar a educá-lo, e eu me lembro muito bem quando o Dorival fez uma punição em todos os garotos e todo mundo foi contra, dizendo que ele estava punindo o Santos, e eu abri a minha boca e disse que o Dorival estava certíssimo, que é assim que se educa um jogador, que se cria um homem, que se cria um grande jogador. Por enquanto, ele não é um homem, ele não é um grande jogador, por enquanto ele é um projeto disso tudo. Então tem que alguém eduque esse rapaz pelo bem do futebol brasileiro, porque senão ninguém vai segurar mais. Vai criar um monstro, vai se perder por aí, porque o que ele fez hoje é de uma coisa de a gente sentir, não tem nem gosto pelo futebol. Eu hoje fiquei decepcionado. As 10 maiores tretas da história do Neymar, desde a época em que ele era só um menino da base, jogando bola até virar o dono absoluto da camisa 10 da nossa seleção brasileira. Tudo começou lá atrás, no ano de 2010, quando o Neymar tinha apenas 18 anos e jogava no Santos. Ele era o garoto de ouro do país, todo mundo amava ver os dribles dele, mas numa partida contra o Atlético Goianiense, a coisa azedou de verdade. O treinador dele na época, que era o Dorival Júnior, tomou uma decisão no meio do jogo e não deixou o Neymar bater um pênalti. O moleque ficou totalmente furioso no meio do campo. Ele xingou o técnico na frente das câmeras, virou as costas para a partida e fez birra, se recusando a passar a bola para o... Mas as lembranças contra a Júnior são boas, né? Então, Berlim, 2015, você lembra disso aqui, ó? Narração do André Rene aqui no Esporte Interativo. Quem é que sobe Piquet? Uma vez, duas vezes Piquet! Vem Messi, levou pra fora do gol! Neymar, vai pintar o gol! Neymar correu, carregou a pedra passada, voltou no Pedro, rolou no Neymar, pintou, vai Neymar! Vai Neymar! Gol! O seu sonho está realizado, menino! O seu sonho está realizado, menino! Jogando videogame, vestindo a camisa do Barcelona, ainda quando era um garoto na cidade de Santos! E o seu sonho está realizado! Próprios companheiros de time. A diretoria do Santos ficou com medo de perder a joia deles, ficou do lado do jogador e acabou demitindo o treinador logo depois. Foi exatamente nessa hora que o técnico do outro time, um senhor chamado René Simões, olhou para os jornalistas e falou uma frase que o Brasil inteiro lembra até hoje: a gente está criando um monstro no futebol brasileiro. Essa foi a primeira grande polêmica da carreira dele, e foi ali que muita gente começou a carimbar o Neymar como um menino mimado que não aceitava ouvir um não. Depois desse rolo todo,
Aquele jogo, tempos depois, vazou que Neymar foi o único que acreditou na virada e fez tudo para isso, mas a imprensa espanhola atribuiu todo o mérito ao Messi. Como se consagrar pro resto da vida. Quando deixou a Rússia, as pessoas só conseguiam pensar na imagem dele no chão. Quando alguém daqui a alguns anos se lembrar da Copa de 18, a imagem do Neymar no chão será a primeira puxada pela memória. Piada preferida nas redes sociais, pelo mundo afora. Típica bola de neve incontrolável da internet. Olha o Neymar! Alguém fez a brincadeira, alguém achou graça, outros também quiseram fazer, viralizou. Mas é justo isso? Torcedores zoaram. Crianças zoaram. Rendeu quadro de humor. Mas também fizeram propaganda que usava piada para falar de coisa séria. O Instituto Nacional de Emergência Médica de Lisboa, Portugal, usou a foto do nosso craque numa campanha contra ligações indevidas para os números de emergência. E tantas foram as críticas, falando super sério, reclamando da postura do Neymar. É justo isso? Por outro lado, como pode haver tanto barulho se não houver motivo? O Neymar é cai-cai realmente ou ele realmente apanha demais? Ou as duas coisas? O Neymar... Nájila Trindade, a modelo que acusou Neymar de estupro e agressão, foi indiciada por denunciação caluniosa, fraude processual e extorsão. O ex-marido dela, Steven Alves, também foi indiciado por fraude processual. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele vai responder ainda por divulgar material com conteúdo erótico de Nájila para um repórter, em troca de publicações dele na internet. Os inquéritos que tramitavam pelo 11º Distrito Policial do Poder Judiciário. Durante a investigação das acusações contra Neymar, Nájila não entregou o celular dela, que teria registrado imagens do segundo encontro entre ela e o jogador do PSG. Segundo Nájila, o objeto teria sido furtado durante uma suposta invasão ao apartamento dela. Na época... A zebra Rene ficou com o título, era para ser um dia de festa para o Neymar, fez um golaço, jogo de número 600 da carreira dele, mas a gente tem uma imagem aí importante, desagradável, mas importante. Olha o que aconteceu no Stade de France. O Neymar dá um soco num torcedor. Pouco antes de receber ali a medalha de vice-campeão, Neymar se irrita e dá um soco na cara de um torcedor. Não dá para identificar se é do Rennes, se é do Paris Saint-Germain. Seja de qual time for, Eugênio, não se faz isso, né? Me parece que o torcedor estava ali com um celular, a gente pegar essa imagem mais lenta, quando o Neymar está se aproximando e o Neymar mete a mão nesse celular. Cara, o que me motivou de expor, de lutar, né, de expor a minha opinião, são os valores que o presidente carrega, que são bem parecidos comigo, com a minha família, com tudo que a gente preza, né? Então é a família que a gente preza, é o nosso povo, são as nossas crianças. Então acho que isso me fez, né, me posicionar, porque eu vi, né, que precisava dessa força, precisava de se posicionar, porque eu sei que ajudaria muita gente, e desde já eu já chamo também, convoco a todos que não se posicionaram e podem se posicionar, sim, porque você tem a sua liberdade de se posicionar, de expressar o seu sentimento, de expressar os seus valores. Então é isso que me fez, né, expressar o meu sentimento. Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável não precisava, mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida, a mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho. Atingiu a sua família, que hoje é minha família. Atingiu a sua intimidade, em um momento tão especial que é a maternidade. Esse tema novo aqui, né, o navio do Neymar entre os dias 26 e 29 de dezembro, ou seja, tá rolando neste momento, o navio tá em alto mar neste momento, com direito a uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro.
terra de pilhado, né? Búzios, terra de pilhado, ele E o pessoal tá querendo ir para esse navio aqui no meu ponto. Realizando seu trabalho de recuperação, Neymar publicou uma foto fazendo tratamento no joelho dentro do navio. Seguido da legenda, abre aspas, tratamento no rolê. Vale, fecha aspas. Tá aí, na postura do jogador foi muito questionada através das redes sociais. E aí... Na Argentina, o Diário Esportivo Olé destacou a declaração do técnico Tite, dizendo que entende a importância do assunto e sua real dimensão, mas que não vai julgar Neymar. O espanhol Marca disse que o atacante publicou mensagens íntimas da mulher que o acusa para tentar provar que caiu em uma armação. O francês L'Equipe repercutiu detalhes do laudo médico, que relata hematomas e problemas gástricos apresentados pela suposta vítima, que poderiam ser sintomas de estresse pós-traumático. O britânico The Guardian publicou o vídeo de 7 minutos no qual o brasileiro se defende das acusações. Nos Estados Unidos, o New York Times lembrou que Neymar não é o único astro do futebol denunciado por estupro. O jornal citou que no ano passado, a polícia de Las Vegas reabriu uma investigação sobre uma americana que afirma ter sido violentada pelo português Cristiano Ronaldo. A justiça deu ganho de causa para o jogador Neymar e decidiu que o lago artificial construído na mansão dele em Mangaratiba, no litoral fluminense, não violou a legislação ambiental. Nós vamos conversar agora ao vivo e direto do Rio de Janeiro com a Liane Borges, que traz mais informações sobre essa história. Liane, sempre que se fala em Neymar, tem sempre uma polêmica envolvendo tudo isso, né? Conte-me tudo, não me esconda nada, o que aconteceu e o que ficou decidido. Boa noite para você. Boa noite a todos. Apesar de toda a polêmica envolvendo o nome dele, a Justiça considerou que Neymar não cometeu nenhum crime ambiental ao reformar o tal lago artificial na mansão dele em Mangaratiba. Santos considera que o Barcelona e Neymar cometeram violações do contrato de transferência. O clube explicou que o processo também envolve o pai do jogador e a empresa Neymar Sports e Marketing Limitada. A equipe paulista reclama com juros a diferença entre os valores anunciados para o montante total da transferência, de 57 milhões de euros para 83 milhões de euros. O Santos, que recebeu na transação 17 milhões de euros, ainda solicita uma indenização por danos e o ressarcimento das despesas referentes à ação. Na Espanha, o Barcelona, o presidente José Bartomeu e o antecessor no cargo, Sandro Rosell, terão de responder na justiça por fraude fiscal na transferência de Neymar. O Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22? Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Tá. Mas desculpa, continua. Eu acho que ele tá com medo que se eu ganhar as eleições ele vai saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é aí que ele tá com medo dele. Caralho. Ele agora obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora tá com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá. Sabe? Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal, então meu. O futebol dele ficou grande demais para o nosso país e o Barcelona, que é um time gigante lá da Espanha, resolveu comprar o Neymar no ano de 2013. E é aí que a gente entra na nossa segunda grande confusão da lista. No começo de tudo, o clube espanhol anunciou para o mundo inteiro que tinha pago 57 milhões de euros pelo jogador, o que já é uma montanha de dinheiro que não acaba mais. Só que a polícia e a justiça da Espanha desconfiaram e resolveram fazer uma investigação muito profunda. Eles descobriram que a contratação custou muito mais caro do que tinham falado, passando facilmente dos 86 milhões de euros. Tinha um monte de contrato escondido em gavetas e dinheiro por fora que foi direto para as contas do pai do Neymar. O caso foi parar direto no Tribunal de Justiça. O presidente do Barcelona ficou com tanto medo que teve que sair do cargo e o Neymar virou o assunto principal de todas as fofocas do mundo. A internet começou a espalhar mentiras dizendo que ele seria preso a qualquer momento, o que deixou a família dele desesperada. Mas no fim das contas era só barulho dos sites de fofoca. Mesmo com essa dor de cabeça gigante com a justiça, ele jogou muita bola na Europa, ganhou a Champions League e fez história. Só que no ano de 2017, o Neymar cansou de jogar no mesmo time do Messi e quis ser o único dono da festa. Ele decidiu ir para o Paris Saint-Germain, o famoso PSG lá da França. Essa foi a terceira treta da carreira dele e ela simplesmente quebrou o mercado do futebol no planeta. O time de Paris pagou 222 milhões de euros para arrancar o brasileiro da Espanha. Essa foi a transferência mais cara de toda a história da humanidade e ninguém conseguiu superar esse valor até hoje. Os torcedores do Barcelona ficaram com tanta raiva que queimaram a camisa dele e chamaram o Neymar de traidor e mercenário.
Quando ele chegou na França, a vida dele virou um inferno de notícias falsas. Os sites franceses inventavam mentiras todo dia, dizendo que o Neymar mandava escalar os amigos dele no time e que ele recebia um bônus em dinheiro só para ir até a arquibancada bater palma para os torcedores depois que o jogo acabava. Mas a confusão estava longe de acabar, porque o que veio depois na Copa do Mundo de 2018 foi ainda mais humilhante para o jogador. E é aí que começa a próxima polêmica. Aí o tempo passou e chegou o ano de 2018, época da Copa do Mundo lá na Rússia. Essa é a quarta grande polêmica e com certeza você se lembra dela por causa dos memes que tomaram conta do WhatsApp. O Neymar tinha quebrado o osso do pé poucos meses antes da Copa e estava jogando com muita dor física, apanhando muito dos defensores dos outros países. Só que toda vez que ele sofria uma falta, ele dava muitas voltas no chão, gritava demais e fazia um drama muito grande. O mundo inteiro começou a rir da cara dele, e ele ganhou a fama de rei do caicai. As pessoas faziam vídeos na internet imitando o Neymar rolando pelo chão da sala, no meio da rua e até caindo de escadas. Em vez de verem o Neymar como um craque que precisava de proteção contra os chutes dos adversários, todo mundo achava que ele era apenas um ator fingido, e a imagem dele como atleta profissional ficou muito arranhada no mundo inteiro. Mas nada do que eu te contei até agora se compara com o que aconteceu no ano de 2019. Essa foi a quinta e a mais perigosa polêmica de toda a vida do jogador. Uma modelo brasileira chamada Nagila Trindade foi até a polícia e acusou o Neymar de ter feito coisas horríveis, violentas e sem consentimento contra ela dentro de um quarto de hotel de luxo lá em Paris. O planeta Terra parou naquele dia e quase todo mundo achou que a carreira do Neymar tinha chegado ao fim e que ele iria direto para a cadeia. Para tentar se defender no meio do desespero e provar que não tinha feito nada daquilo, o Neymar gravou um vídeo no seu Instagram mostrando para todo mundo as conversas íntimas, os textos e as fotos que a mulher tinha mandado para ele no celular. A polícia e os juízes investigaram a fundo e viram que a modelo estava mentindo para tentar conseguir dinheiro, tanto que o caso foi arquivado e ela é que acabou sendo processada por calúnia. Logo depois desse susto enorme com a acusação da modelo, o Neymar se levou na sexta confusão da nossa lista e dessa vez o quebra-pau foi no meio do campo de futebol. Também no ano de 2019, o time dele perdeu a grande final da Copa da França nos pênaltis. O Neymar estava muito triste e começou a subir as escadas do estádio junto com os outros jogadores para pegar a medalha de segundo lugar. No meio do caminho, um torcedor do time adversário colocou o celular bem na cara dele e começou a falar um monte de xingamento e desaforo para provocar o jogador. O Neymar estava com os nervos à flor da pele. Não aguentou o desrespeito, perdeu totalmente a paciência e deu um soco na boca do homem. O vídeo dessa agressão se espalhou pela internet em poucos minutos e o jogador foi duramente criticado por não saber se controlar diante de uma provocação, acabando suspenso por 3 jogos oficiais pela Federação de Futebol da França. Os anos foram passando e o Neymar continuou sendo o assunto mais falado do Brasil, até mesmo quando o assunto não era futebol. No ano de 2022, na época das eleições para presidente do nosso país, aconteceu a 7ª polêmica que dividiu as famílias brasileiras. Faltando pouquíssimos dias para começar a Copa do Mundo do Catar, o Neymar gravou vários vídeos fazendo dancinhas no aplicativo e declarando abertamente que votava e apoiava o candidato Jair Bolsonaro. Isso gerou uma briga política tão gigantesca que o país rachou ao meio. A confusão na internet ficou tão feia que muitos brasileiros começaram a falar que iam torcer contra a nossa própria seleção brasileira na Copa do Mundo só porque não gostavam do voto do camisa 10. Começou a rolar um monte de mentira nos grupos de família dizendo que o Neymar só fez isso porque o governo tinha prometido perdoar as dívidas de impostos que ele tinha com a Receita Federal, o que era uma grande mentira que os advogados dele precisaram desmentir publicamente. E depois de toda essa confusão política, a vida pessoal de Neymar também virou um verdadeiro inferno.
E é isso que você vai ver no próximo capítulo. A 8ª grande confusão aconteceu no ano de 2023 e mexeu diretamente com a vida amorosa e com a família do jogador. O Neymar estava namorando a influenciadora Bruna Biancardi e ela estava grávida esperando a filhinha deles, a pequena Mavi. Só que começaram a vazar várias notícias e provas na internet de que o Neymar tinha traído a namorada com outra mulher bem na véspera do Dia dos Namorados. A pressão e as cobranças na internet ficaram tão insuportáveis que o Neymar tomou uma atitude que nenhum jogador famoso costuma tomar. Ele postou um texto muito longo no Instagram, pedindo desculpas publicamente para a namorada grávida e para toda a família dela. Ele escreveu com todas as letras que tinha errado e que não deveria ter feito aquilo com a mulher que ele amava. Uma parte da internet achou bonito ele assumir o erro de peito aberto, mas outra parte achou que era tudo fingimento e que ele só escreveu o texto para não perder os contratos com as marcas de publicidade que pagam milhões para ele todo mês. Nesse mesmo ano de 2023, o Neymar decidiu sair do futebol da Europa e foi jogar na Arábia Saudita, num time chamado Al Hilal, ganhando um salário tão alto que a gente não consegue nem contar nos dedos de tanto zero. Só que logo nos primeiros jogos pelo time novo, ele sofreu uma lesão terrível jogando pela seleção brasileira. Quebrou o ligamento do joelho e precisou passar por uma cirurgia de emergência muito séria. Todo mundo achou que ele ia ficar trancado em casa fazendo fisioterapia para voltar a jogar rápido. Mas aí apareceu a nova polêmica da lista. Apenas 2 meses depois de operar o joelho, o Neymar surgiu de muletas sorrindo e curtindo seu próprio navio de festa, o famoso cruzeiro Ney em alto mar. Foram 3 dias inteiros de muita música, funk, pagode e curtição com os amigos, enquanto ele mal conseguia colocar o pé no chão. Os torcedores do time da Arábia Saudita e os jornalistas do mundo inteiro ficaram furiosos, dizendo que ele não tinha nenhum profissionalismo e que não estava nem aí para o futebol, preferindo a gandaia. Para fechar as 10 maiores polêmicas da vida do craque, nós temos uma confusão que persegue o Neymar desde os seus tempos de menino no Santos. Os problemas com o dinheiro e o pagamento de impostos. Essa é a 10ª polêmica da nossa lista e ela dura anos. Tanto o governo do Brasil quanto o governo da Espanha vivem brigando na justiça com o Neymar e com o pai dele, acusando os dois de não pagarem os impostos corretos sobre os milhões que eles ganham com salários e com propagandas na televisão. O Neymar já chegou a ter quase 200 milhões de reais bloqueados pela Justiça do Brasil de uma vez só por causa desse rolo. As páginas de fofoca da internet sempre aumentavam a história dizendo que ele tinha perdido seus carros importados, seus helicópteros e suas casas de praia, o que era uma mentira exagerada. Mas essa briga eterna com os fiscais faz muita gente achar até hoje que ele tenta burlar as leis para não pagar o que deve para o país. No fim das contas, quando a gente olha para trás e vê todas essas 10 grandes confusões da vida dele, a gente consegue perceber que o Neymar nunca conseguiu ser apenas um jogador de futebol comum que faz gols e vai para casa descansar. Ele escolheu viver no meio de um furacão de câmeras onde o mundo inteiro assiste, julga e comenta cada passo que ele dá, seja dentro de campo ou na sua vida particular. Ele entregou momentos mágicos de pura alegria para os torcedores. Fez coisas com a bola nos pés que parecem mágica de videogame. Mas as pessoas na internet cobram que ele seja um super-herói perfeito que nunca erra na vida. E agora eu quero muito saber a sua opinião verdadeira que assistiu esse vídeo até o final. Você acha que o Neymar é muito perseguido e injustiçado pela internet? Ou você acha que ele mesmo procura todas essas confusões para a vida dele por falta de juízo? Deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente conversar de forma simples. Se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos cheios de histórias legais